Principais erros da contabilidade para médicos. É isso mesmo. Quero estar tocando nesse assunto para que a gente se atente um pouco mais onde não errar, beleza? Então vamos lá. Hoje o papo vai ser nessa pegada descontraída, para a gente, com a linguagem intuitiva, para ficar muito mais fácil o entendimento, ao invés de estarmos entrando em base de cálculo de imposto de renda, CSLL e afins, equiparação hospitalar e tudo mais. Eu chamo a atenção para a seguinte situação, gente. Começando do começo, né, que a gente não pode fugir a essa regra, o principal erro da parte contábil, o que seria? A falta de vivência no ambiente. Então isso é fundamental que o contabilista ele tenha na sua experiência profissional a vivência dentro de um ambiente hospitalar, dentro de uma clínica, dentro de um consultório. Para quê? Para que aquilo ali ele sinta as dores do seu cliente. Então, de posse disso, com bastante experiência nisso, ele consegue desenvolver diversas outras ferramentas que vai estar ajudando o seu cliente. Então, o que eu digo isso para vocês? Se a gente parar para poder pensar hoje, quando a gente começa a analisar diversos Instagrams, rede social e tudo mais, a gente se depara, parece que o algoritmo acha a gente e começa a aparecer diariamente diversos insights da parte de contabilidade médica, especialização na parte médica. Já volto a dizer, não existe especialização em contabilidade médica, existe nicho e dedicação. Então, assim, dedicação, quando você se inicia desde lá, assim, no meu caso, eu estou desde 1996 na área médica, respirando no ambiente hospitalar. Fora isso, com o passar do tempo, eu fui fazendo pós-graduação em administração hospitalar. Então, toda a minha vida, desde 16 anos de idade até hoje, sempre foi ambiente médico hospitalar. Então, eu tenho segurança para poder falar, ter essa história e não contar a história. Então, assim, primeiro ponto, no meu entendimento, na minha opinião, você precisa viver, ok? Se chama ambiente. A ambiência você tem que ter experiência para sentir a dor do seu paciente, no caso, do seu médico, dono de um consultório, dono de uma clínica, dono de um hospital. Por quê? Porque com a sua vivência você consegue passar na sua cabeça o que aconteceu lá atrás e aplicar aqui na frente para sanar a dor do seu cliente, ok? Então, ambiência é tudo hoje. Se você tem, se não tem, você foca nisso, mergulho de ponta para que você consiga entregar ainda mais aos seus futuros médicos e os seus futuros clientes. Diante disso, quero chamar a atenção do seguinte: a gente se depara com um planejamento tributário. Então hoje, no ambiente médico hospitalar aí, não vamos aqui entrar de hospital, vamos falar da pequena clínica, do pequeno consultório, ou até mesmo a clínica ou o consultório. Dificilmente o enquadramento vai ser feito pelo lucro real, dificilmente, a não ser que seja um hospital de médio para enorme porte, que tenha a sua despesa bastante elevada e tudo mais. Agora, vale ressaltar que a gente precisa o quê? A gente precisa estudar caso a caso. Agora, o consultório, pequena clínica, principalmente se a pequena clínica, se ela for equiparada ao enquadramento hospitalar, de cara esquece o lucro real. Então nós estamos falando aqui de lucro presumido e Simples Nacional. O Simples Nacional, eu chamo a atenção para vocês o seguinte: não adianta às vezes o contabilista fazer o enquadramento do médico e ficar entregando aquele DAS pequenininho o ano inteiro, de janeiro a dezembro, o DAS pequenininho, porque a gente se depara com a seguinte situação: às vezes o médico está ali na antessala do centro cirúrgico, ou até mesmo aguardando um paciente dele ser anestesiado, fica o bate-papo entre um colega e outro. Então, dali, nesse bate-papo, assim, quanto você está pagando de imposto? Eu estou pagando um pouquinho, que o meu contador é muito melhor do que o seu, eu pago menos imposto e tal, e o faturamento é praticamente igual. Tem um perigo nisso aí. Eu vou chamar a atenção
pela seguinte situação: quando você tem uma empresa enquadrada no Simples Nacional, dependendo do faturamento, não é vantajoso permanecer no Simples Nacional. É muito melhor você ir para o lucro presumido. Por quê? O Simples Nacional, para poder valer a pena, tem o que a gente chama de fator R. Você é obrigado a ofertar 28% do seu faturamento a retirada a título de prolabore, quando você não tem uma folha de pagamento de funcionários ali que atinja esses 28%. Então, assim, de que me adianta pagar um Simples Nacional pequeno, de janeiro a dezembro, para chegar em março, abril, ter que pagar um imposto de renda numa alíquota de 27,5%. Então, assim, eu estou aqui falando, por mais que a gente pense assim, quando a gente trata meramente da pessoa física, a gente tira a nota de R$100 do bolso e coloca no outro bolso, sem problema nenhum. Só que aqui a gente tem que analisar ele todo. É o que? É o médico no consultório, pessoa física, que ele pode estar usando de todas as deduções do seu livro caixa. O que é o livro caixa, gente? Vai funcionar como se fosse o lucro real da PJ. O que é isso? O que eu vou dizer para vocês? Resumindo, toda despesa pertinente à sua atividade dentro do seu consultório é passivo de dedução a título de livro caixa. Então, tudo que você paga, condomínio, luz, material médico, material de limpeza, toda a sua despesa é passivo de dedução na sua declaração de imposto de renda. Então, se você tem um faturamento no seu CPF de R$5.000 e a sua despesa é de 5, você não paga nada de imposto de renda, é nada. Então, você tem que analisar o seu cliente da seguinte maneira: o médico, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a forma de pessoa física, onde ele leve a vantagem tributária, utilizando do livro caixa, e tem que ter pessoa jurídica. Nessa pessoa jurídica, dependendo do seu faturamento, que é o que a gente vai analisar se vale a pena ser Simples Nacional ou lucro presumido. Então, meio que a conta vai funcionar de trás para frente. Se a minha despesa é de R$10.000 e eu emitir recibo, Receita Saúde agora, de R$10.000, eu não pago nada. O que ultrapassar os 10 mil, eu não vou oferecer a 27,5. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma PJ e, no pior cenário, o lucro presumido 15%, 15,33%, dependendo da sua cidade, do seu estado. Esse ISS pode ser muito menor. E dependendo da sua atividade no seu consultório, se for exame, então a gente reduz ainda mais o imposto de renda e a CSLL. Então, assim, vamos fazer o dever de casa. Esse dever de casa é para você, contabilista, e não para o médico. O médico, ele tem que focar no seu paciente. Então, essa é a obrigação do dever de casa do contador. Então, assim, não erre com contabilidade médica. Então, a gente tem que sempre analisar o quê? Pessoa física. Eu vou pegar o que eu tenho de direito. Aqui, eu não estou falando de sonegação, de nada disso. O que a legislação permite. Então, se eu tenho a oportunidade de deduzir tudo no meu livro caixa com a minha receita, pertinente à minha receita, tudo que eu gero de despesa para poder atender o meu paciente, se é passivo de dedução, por que não usar? Então, eu vou meramente o quê? Constituir uma PJ e emitir nota fiscal de tudo? Está errado, você está deixando de deduzir consideravelmente a sua carga tributária. Então, o que eu digo? Especificamente agora, carnaval chegando, se você não fez o dever, se o seu contador não fez o dever de casa de janeiro a dezembro, ao invés de você pular o carnaval, você pode vir a pular a fogueira. E lembrando que fogueira é só em junho, tá? A festa junina é só em junho. Então não adianta a gente ficar pagando o imposto baratinho de janeiro e dezembro e chegar no mês de março e abril, na época do imposto de renda de pessoa física, pagar o imposto lá em cima, por falta de fazer o dever de casa. Beleza? Então, gente, o que acontece aí? Se você parar para poder analisar, assim, o seu cliente médico, ele tem que focar exclusivamente no melhor atendimento do paciente dele. Então, assim, cabe ao contador fazer esse dever de casa. Então, não faz sentido nenhum o médico, às vezes, ficar vendo insights, às vezes, no Instagram, no YouTube e tal, e ficar, será que o meu contador está me entregando isso, de fato?
Então pode ser que ele só venha sentir isso no órgão mais sensível dele, que é o bolso, que vai ser agora no mês de semana que vem, no mês de março. No mês de março e abril, a época da declaração de imposto de renda, se o contador dele não fez o dever de casa de janeiro a dezembro, ele vai ser impactado agora no mês de março e abril, quando for fazer a declaração de imposto de renda. Então, assim, é importantíssimo. Planejamento tributário, ele tem que ser feito em janeiro. E esse diálogo junto com o seu cliente tem que ser o tempo todo. Se aumentou o faturamento, isso não é um problema, gente. Isso é solução. Dinheiro não é problema. Dinheiro é solução. Agora, você tem que sempre estar o quê? Antenado, dialogando com o seu contador, o seu cliente e o contador, ao mesmo tempo, tem que estar antenado, ó, mês que vem vai aumentar o meu faturamento. Será que vale a pena eu continuar no Simples Nacional? Vai reduzir. Será que vale a pena chegar em janeiro, sair do lucro presumido, voltar para o Simples Nacional? Então, esse diálogo tem que ser o tempo todo. Então, esse acesso ao contador tem que ser full time. Então, para quê? Para não sofrer no bolso. Eu não estou aqui falando, eu estou falando de conta de padaria. A gente pode entrar com mais abordagens assim, cara, eu trabalho a vida inteira no meu consultório, não vejo dinheiro e tal. Talvez o seu erro seja o quê? Planejamento tributário mal feito, está trabalhando demais, não está vendo resultado, você precisa saber seu número. Eu vou estar aqui falando que do 2 mais 2, conta de padeiro, é isso mesmo, conta de padeiro. Você, primeiramente, você precisa ter o básico. Quanto que eu recebo, quanto que eu pago. De posse disso, vamos aprofundar ainda mais. O que? Qual é o meu custo fixo? Qual é o meu custo variável? Qual é a minha margem de lucro? A minha concorrência? O meu tempo de atendimento em determinado exame ou a consulta? Se o convênio X vale a pena eu ficar atendendo ele, se já não é hora de encerrar esse convênio e focar mais no paciente particular, é conta de padeiro, beleza? Vamos lá, conte comigo, estou aqui para poder ajudar, beleza? Forte abraço.